Chefe do exército sudanês e líder das forças de apoio rápido rejeitam negociações. Secretário-geral da ONU pede um cessar-fogo de pelo menos 3 dias. Volodymyr Zelensky conta com a reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia na base alemã de Ramstein para garantir o sucesso da ofensiva contra a Rússia. Em 2022, a Europa viveu o verão mais quente de que há registro e os Alpes sofreram uma perda recorde de gelo nos glaciares. Starship explode após a descolagem. A SpaceX diz que o teste foi bem sucedido. O chefe do exército sudanês concluiu nesta quinta-feira negociações com as forças de apoio rápido, garantindo que só aceita a rendição. Do lado das forças paramilitares também não há espaço para o diálogo. O grupo acusa o chefe do exército de assassinar o povo sudanês e de bloquear a verdadeira transição democrática. Os confrontos continuam no centro de Khartoum e noutras partes do país. حسب البيانات الإحصائية الأخيرة فقد لقي ما يقرب من 330 شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 3200 شخص آخرين بجروح منذ نيسان 15 نيسان إبريل نتيجة القتال بين الحكومة وقوات المعارضة المسلحة في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى بما في ذلك ولايات دارفور. Milhares de pessoas já deixaram o país. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta quinta-feira um cessar-fogo de pelo menos 3 dias por ocasião da celebração das cerimónias que marcam o fim do Ramadão. Os países da NATO vão debater uma maior integração da Ucrânia na Cimeira de julho em Vilnius. A informação foi confirmada pelo secretário-geral da Aliança Atlântica esta quinta-feira durante uma visita surpresa a Kiev. Zelensky pediu mais determinação. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, час для відповідних рішень. The main focus of the alliance, of NATO allies now, is to ensure that Ukraine prevails. Is to ensure that Ukraine continues to be a sovereign, independent, democratic nation in Europe, because that's the only way to also have a meaningful discussion about Ukraine's future membership. A Ucrânia candidatou-se à adesão à NATO em setembro. Depois da invasão russa, os países da Aliança Atlântica tornaram-se os maiores fornecedores de assistência militar ao país. O presidente da Ucrânia conta com a reunião desta sexta-feira na base de Ramstein para garantir o sucesso da ofensiva contra a Rússia. Depois da visita a Kiev, o secretário-geral da NATO desloca-se à base alemã para participar numa reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia. O grupo é o principal fórum internacional para o apoio militar a Kiev. Segundo Volodymyr Zelensky, é preciso agir rapidamente no fornecimento de armas e munições para acelerar a vitória conjunta. A Bulgária proíbe a importação de cereais e alimentos ucranianos a partir de 24 de abril. É o quarto país da União Europeia a tomar esta decisão, que entra em vigor algumas semanas antes da nova colheita e vai durar até 30 de junho. O primeiro-ministro Dovdonev apontou como motivo para a proibição temporária o volume significativo de cereais e alimentos que permaneceram no país no ano passado. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. Outro Estado que pode juntar-se a estes países é a Roménia. Por enquanto, o ministro romeno da Agricultura anunciou que o país vai intensificar os controlos dos cereais importados da Ucrânia. Os caminhões serão selados e monitorizados por GPS durante o trânsito através do território. Am rugat ministrul ucrainian să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina să reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. Bruxelas condena as decisões unilaterais, defendendo uma abordagem europeia comum. A Comissão está pronta a abrir os cordões à bolsa para compensar os agricultores.
You will recall that we have already provided a support package of 56.3 million euros for the most affected farmers, and we are now preparing a second financial support package of 100 million euros. Na quarta-feira, a Polónia decidiu levantar parcialmente a sua proibição, mas apenas para permitir o trânsito através do seu território e desbloquear o trânsito nas fronteiras, onde se acumulavam há vários dias os caminhões. Em 2022, a Europa viveu o segundo ano mais quente jamais registado. O relatório anual da Copernicus Climate Change Service mostra que a Europa também registrou no ano passado o verão mais quente, 1,4 graus acima da média recente, agravado por vários eventos extremos, incluindo ondas de calor intensas, condições de seca e grandes incêndios florestais. As temperaturas na Europa estão a subir ao dobro da velocidade da média global, mais rapidamente do que em qualquer outro continente. Grande parte da Europa sofreu ondas de calor intensas e prolongadas, sendo o sul da Europa especialmente afetado por um stress térmico muito forte. Globalmente, os últimos 8 anos têm sido os mais quentes de que há registro. As emissões de carbono dos incêndios florestais de verão foram as mais elevadas em 15 anos. Em 2022, as concentrações médias anuais globais de dióxido de carbono e metano atingiram os níveis mais elevados alguma vez medidos por satélite. Os glaciares nos Alpes sofreram uma perda recorde de 5 km cúbicos de gelo. O Parlamento Europeu adotou uma série de alterações ao Pacto da União Europeia para Migração e Asilo, de forma a promover maior solidariedade entre os Estados-membros, numa votação em sessão plenária quinta-feira em Estrasburgo. O regulamento de Dublin, por exemplo, prevê que um requerente de asilo deve apresentar o pedido no país onde chegou, o que tem sobrecarregado os Estados-membros como a Itália, Malta e Grécia. A regra mantém-se, mas são criadas exceções, nomeadamente para casos de reunificação familiar e formação do requerente. Para garantir a segurança, os eurodeputados também propõem melhorar os registros ao nível da recolha de impressões digitais, avaliação preliminar de saúde, entre outros dados. Well, it's binding to make sure that every member state contribute, but then what we offer from the European Parliament is that we should have flexible options, that we will see some member states that will work with relocation, others might work with capacity building. And this is because we want to open up the deadlock that we have seen for years, because something needs to happen now. As relocalizações para outros países serão uma opção em circunstâncias normais, mas passam a obrigatórias quando um Estado-membro declara que está numa situação de crise. A Comissão Europeia teria então de avaliar essa declaração e pedido de apoio para fixar cotas de migrantes que seriam transferidos para outros Estados-membros. A proposta passou com 431 votos a favor. Solidarity may have a chance. Solidarity when it comes to emergency crisis situations. That's precisely the point of this regulation. Itália declarou a 12 de abril o estado de emergência devido ao congestionamento com a migração, porque registrou nos primeiros meses deste ano um aumento de 300% das chegadas irregulares de migrantes por via marítima. Já houve processos voluntários de solidariedade para a relocalização, incluindo o promovido por França em 2021, mas com pouco sucesso na transferência de números consideráveis de pessoas. O Parlamento Europeu vai agora debater estas propostas de alteração com o Conselho da União Europeia, que reúne os governos dos 27 Estados-membros. Organizações da sociedade civil estão pouco otimistas. La crainte principale dans la négociation avec le Conseil, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres dans l'accueil et de l'intégration, on privilégie l'approche sécuritaire qui va mener à une augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. As mais recentes propostas da Comissão Europeia também foram no sentido de reforçar os processos de repatriamento de pessoas que não têm direito a asilo, mas também apelou à criação de canais regulares para que os migrantes não precisem de recorrer a contrabandistas de pessoas. O Starship, o grande foguetão da agência espacial SpaceX, explodiu no ar depois de uma descolagem bem-sucedida. As razões da explosão ainda não são conhecidas. A explosão é certamente um revés para o programa espacial, mas a SpaceX desdramatiza. Os engenheiros da empresa consideraram o teste um sucesso. O patrão, Elon Musk, felicitou as equipas e prometeu um novo voo de teste daqui a alguns meses. O Starship tem estado a ser concebido para transportar pessoas até à Lua e a Marte.
Na segunda-feira, a descolagem teve de ser abortada depois de os técnicos terem descoberto uma válvula de pressurização congelada. Terra, Lua e Sol alinhados num eclipse solar, mas este é raro por ser híbrido. Ou seja, em alguns locais do planeta a Lua bloqueia completamente o Sol e vê-se um eclipse solar total. Noutros lugares vê-se um anel de fogo à volta da Lua, enquanto o Sol espreita por detrás dela. No início da manhã desta quinta-feira, as pessoas reuniram-se na Austrália, Indonésia e Timor-Leste para observar o fenómeno. Evgeny Mololetka, da Associated Press, ganhou o prémio de fotografia do ano da World Press Photo. The woman on the stretcher being brought across from the maternity hospital that was targeted, and just the ideal of her and her unborn child and the men trying to get her out. That image is that emotional draw that gets you to understand, that gets you to see what someone's going through. Irina Kalinina tinha 32 anos, morreu por causa dos ferimentos meia hora depois de ter dado à luz o corpo sem vida do seu bebê.